Boa noite a todos, bem-vindos a mais um 4 em linha compacto. Vamos ter 30 minutos no máximo de conversas liberais aqui entre Lisboa, Oeiras e Cascais. Hoje com a Carla Castro, o Bruno Mourão Martins, live do centro do país, o Bruno Pinho e eu próprio, mais aqui por perto. Hoje vamos falar de hidrogénio. Vamos falar do projeto de lei da Iniciativa Liberal para assegurar a independência das entidades reguladoras e vamos também falar da mobilidade, sobretudo em Oeiras. E começamos com Bruno Pinho, com a questão do hidrogénio e do Galamba. Obrigado, Paulo. O hidrogénio. Acho que há muitas coisas para falar sobre o hidrogénio, mas a primeira de todas que eu gostaria de dizer é que eu não sou engenheiro, não sou técnico, percebo pouco da tecnologia associada ao hidrogénio, exceto no sentido em que sei que o que está a ser proposto é uma forma de eletrólise onde, passando corrente elétrica, precisa de ser gerada, passando corrente elétrica por água, consegue separar a água nos seus dois componentes, nas moléculas de hidrogénio e de oxigénio. Portanto, não vou abordar isto sobre um ponto de vista técnico, o meu objetivo é talvez falar um pouco sobre o ponto de vista financeiro, e em particular o facto que o hidrogénio parece ser o novo megaprojeto de desígnio nacional que os socialistas nos querem presentear e é encabeçado pelo secretário de Estado Galamba, que como todos sabemos é Delfim, do ex-secretário-geral do PS e ex-primeiro-ministro José Sócrates. E eu faço esta ligação a José Sócrates porque foi no reinado de José Sócrates que Portugal decidiu fazer um grande investimento, se lembram, em renováveis, e para mim esta parte é muito similar ao que se está a tentar fazer no hidrogénio, que foi a produção. Há 15 anos atrás, quando começámos a instalar em Portugal parques solares e parques eólicos para geração de energia, isto ainda era a tecnologia ainda era bastante nova. A ciência subjacente era conhecida, mas o conhecimento prático, a engenharia, que permitia produzir em larga escala os equipamentos eficientes que efetuassem essa produção, ainda era relativamente nova. E como era relativamente nova, ainda não havia essa economia de experiência, ainda não se sabia produzir em grande escala estes equipamentos necessários, o custo de investimento era elevadíssimo. Com esta introdução, a analogia que eu faço aqui é que eu penso que nós com o hidrogénio vamos cometer exatamente estes mesmos erros do passado. Eu não tenho nada contra o hidrogénio, também não tenho nada a favor, porque, como disse inicialmente, não sou técnico, mas pelo que eu percebo e pelo que eu leio de quem tem mais conhecimento técnico da matéria, o hidrogénio parece ser eventualmente uma tecnologia viável. Não está provada ainda, pode vir a ser uma tecnologia viável de produção de energia sustentável. O meu grande problema é que Portugal é uma economia demasiado pequena, com poucos recursos e com muitos problemas sociais e financeiros que precisam ser resolvidos. Nós temos um PIB per capita baixíssimo, nós temos um sistema de saúde com amplas deficiências, nós vivemos num país onde o salário médio são 800 euros por mês. Estamos a falar do salário médio, versus os nossos pares europeus, os outros países da União Europeia, que os que vinham mais atrás já nos estão a ultrapassar, e os que estavam mais à nossa frente, as Franças, as Alemanhas, todos os países nórdicos, nós estamos a falar de salários médios bastante superiores ao nosso. Ou seja, nós temos uma quantidade de problemas que precisamos resolver, e o que eu vejo uma insistência muito grande em querer despejar 9 mil milhões de euros num projeto de hidrogénio, quando a tecnologia ainda é nova, para sermos os pioneiros. Mas só que eu acho, nós não temos o músculo financeiro, nós não temos a capacidade financeira e temos um custo de oportunidade, e o problema é este, é o custo de oportunidade demasiado alto de despejar 9 mil milhões de euros. Neste momento no tempo, nesta tecnologia, em vez de esperar mais alguns anos,
ou enquanto esperamos que outros países que tenham maior capacidade financeira, que não tenham o custo de oportunidade tão grande que nós temos, porque estes 9 milhões de euros provavelmente para nós poderiam ser muito melhor alocados em outras áreas. Para vos dar alguns exemplos numéricos, os 9 milhões de euros equivalem a 9 vezes, aproximadamente 8, 9 vezes, o investimento total que foi feito pelo governo entre 2015 e 2019 na saúde e na educação pública. O investimento na saúde e na educação pública entre 2015 e 2019 rondou 1.000 milhões, 1.000 e pouco, 1.100 milhões, 1.200 milhões de euros no total dos 4 anos, e nós estamos a preparar para os próximos 10 anos, 9 anos, estamos a gastar o equivalente a todo o investimento público que foi feito pelo governo em saúde e educação pública. Em 4 anos estamos a preparar-nos para despejar essa quantidade anualmente, 1.000 milhões de euros, estamos a preparar para fazê-lo anualmente no hidrogênio. Não penso que seja essa a prioridade. Nós temos uma dívida pública elevadíssima, é outra herança do governo de Sócrates. Estamos, neste momento, a entrar numa forte recessão económica que vai afetar milhões de portugueses derivado do abrandamento económico que tivemos por causa do Covid. E em vez de nos focarmos em projetos e políticas que fomentem o crescimento económico e permitam subir de forma sustentada o PIB per capita e o rendimento disponível de todos os portugueses, vamos outra vez abraçar projetos que para mim são um pouco faraónicos, que nos vão custar muito, vamos ter este custo enorme de ser um early adopter, que nos vão certamente agrilhoar durante vários anos, para não dizer décadas, a pagar rendas elevadas aos empresários amigos do regime. Os amigos do regime, o próprio secretário de Estado, Galamba, já referiu que apareceram aproximadamente 27 ou 30 empresas dispostas a investir no hidrogênio, e claro, sempre que há retornos garantidos à custa de dinheiro público, aparecem estas empresas. Isto é uma especialidade socialista. Lembro também não só estas rendas de energia, mas também as ruinosas PPPs das autoestradas, que foi outra herança de Sócrates, que, para terem uma ideia, custam ao erário público, custam ao orçamento de Estado aproximadamente 1.500 milhões de euros por ano também, por causa dos contratos que foram feitos de garantir retornos. E é isto que me revolta e que me indigna. Repito o que eu disse inicialmente: nada tenho contra o hidrogênio. Não, pelo que eu percebo, pelo que eu leio de um ponto de vista técnico, é provavelmente uma boa alternativa sustentável às energias não renováveis, fósseis e poluentes que temos hoje em dia. Penso talvez que o custo de investirmos neste momento no tempo no hidrogênio e não esperarmos 2 ou 3 anos vai ser um custo muito elevado e é uma fatura que iremos pagar durante muitos anos ainda. E era isto. Não sei se querem comentar, talvez Carla ou Paulo ou Bruno. Sim, eu aceito o repto e aproveito para dizer ao lado novo aos meus ilustres colegas de painel e também a todos que nos estão a ver e ouvir. Eu gostava de reforçar e acrescentar realmente aqui alguns pontos que o Bruno apontou, mas muito no sentido de começar que a situação em que nós temos em Portugal neste momento e vindoura nos próximos anos é a necessidade de amortizar dívida, recuperar empresas, investir, tornar o país competitivo. Isto é o pano de fundo em que nós temos, e nós estamos neste projeto em que não há dados económico-financeiros, não há referências a preços ou custos, não há análise de rentabilidade, não há análise de custo-benefício. Bem, estas últimas não é uma grande surpresa, tendo em consideração que este governo nem sequer as quer fazer para as PPPs, mas alguns destes dados não seriam o mínimo exigível. Nós já estamos perante uma política de facto consumada sem sequer equacionarmos estes pontos. Eu não acho isto sequer... Sinceramente, nem sequer acho isto muito, muito sério, nem sequer admissível enquanto sociedade admitirmos isto. Para além do facto da fatura para o consumidor ir subir, e o Bruno Pinto falou há pouco todos os temas, do tema das rendas e as chamadas feed-in tariffs concedidas em 2008 pelo governo de Sócrates e Pinho, que continuamos a pagar hoje em dia. E há uma coisa que é preciso não esquecer, nomeadamente quando vêm as comparações dos custos de energia, nós continuamos a pagar, considerando paridade de poder de compra, dos custos mais elevados de energia da Europa. E, portanto,
nós temos que analisar isto em todas as dimensões que temos. Há um ponto que eu acho muito importante e perigoso, e que infelizmente pelo tom que eu tenho visto em muitas discussões, já estou a antever que as próximas semanas serão assim, que é, vejo esta discussão muito guiada por questões meramente ideológicas. Eu acho que não, eu acho que isto tem que ser posto todo um cabaz em cima da mesa, portanto, quais é que são os princípios, quais é que são os custos, qual é que é o custo da oportunidade, ou seja, o que é que poderíamos estar a fazer com aquele dinheiro em vez de, qual é que é a situação do país, e tudo isto devia ser um cabaz que é isso mesmo que é política, portanto ponderar diversas dimensões e então avançar com a solução. E esta solução, há muitas situações que não se percebem. Isto daria para um programa inteiro. Eu vou dar um exemplo, porque a localização de Sines. Sines tem imensas dúvidas de vários analistas que já colocaram em cima da mesa, uma só, por exemplo, e muito intuitiva. Este processo associado à transformação, portanto, ao nível deste hidrogênio, é preciso enormes quantidades de água pura. Em Sines só há dessalinizar, a água em grandes quantidades só há água salgada e é preciso dessalinizar. Mais uma vez não são tidos em conta estes investimentos e estas dificuldades, portanto, há aqui muitos dados que não são colocados de forma transparente. Depois outra, eu diria quase falácia, que vejo muitas vezes falada, que é, mas outros países ricos é um eixo de desenvolvimento. Se nós compararmos com a Alemanha, o investimento em cima da mesa são 9 mil milhões. Portanto, nós, entre investimento público e privado, o que nós estamos a falar nos próximos anos, para que se tenha bem a noção, são 30 a 40 mil milhões de euros. 30 a 40 mil milhões de euros, volto a dizer, numa altura em que nós estamos com todas as outras necessidades no país. Faz sentido, para além de outra coisa, 30 a 40 mil milhões, público e privado, neste investimento, significa que estamos a apostar, perdoem-me a expressão, mas é que assim, a pôr aquela expressão de todos os ovos na mesma cesta, não é? Portanto, nós precisamos de diversificar também. E há aqui realmente muitas preocupações que deviam ser discutidas com frontalidade, e acresce uma cereja no topo do bolo quando, nestes últimos dias, o secretário de Estado Galamba, a propósito de um artigo muito bem elaborado, com críticas que se podem concordar ou discordar, mas que aparentemente estavam muitíssimo bem fundamentadas, em vez de as vir rebater, veio ofender o autor. Portanto, pôs numa das suas redes sociais e veio num estilo bastante forte, portanto, falar mal literalmente do autor. Portanto, além disto ser discutível para um governante, eu já nem vou por aí, não augura nada de bom se esta é a capacidade de argumentar em relação ao tema. Pronto, isto era realmente aqui alguns pontos que eu gostava de levantar, sempre com uma ressalva, porque volto a dizer, eu acho que estas discussões têm que ser postas como elas são e não colocar já. Estar a equacionar e conversar sobre os assuntos não significa ser contra a descarbonização. É evidente que esse é um objetivo importante, é evidente que nós queremos um planeta mais saudável, um mundo mais sustentável, isso nem sequer se põe em questão. A questão que nós estamos a discutir é o hidrogênio, esta estratégia, estes custos, esta prioridade e todo este enquadramento, portanto, mas era positivo, coisa que não vejo com muita esperança, sinceramente, mas era positivo que a conversa, que a discussão pública fosse saudável a esse nível. Mas vamos ver, pode ser que me surpreenda pela positiva. E pronto, eram estes pontos que eu queria acrescentar. Muito obrigado, Carla. Eu vou também fazer uma pequena nota rápida. Bom, eu subscrevo totalmente as preocupações do Bruno Pinho e da Carla. O hidrogênio, de facto, não é uma invenção do PS e do João Galamba. Surge como uma possível parte da solução para a descarbonização neste contexto de urgência climática, como já foi referido. A priori faz sentido extrair hidrogênio da água por eletrólise, utilizando energia que de outra forma seria desperdiçada, portanto funciona como uma espécie de uma forma de armazenar energia. E faz sentido, ou poderá fazer sentido, incorporar esse hidrogênio, misturá-lo com o gás natural e distribuí-lo nas redes domésticas. É algo que a priori faz sentido. Há efetivamente vários países e várias empresas credíveis da Coreia do Sul, do Japão, da Noruega, da França, etc., que estão a olhar para esta energia não só do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista dos modelos de negócio que vão com ela. Portanto,
existe um movimento que efetivamente aponta para que o hidrogênio possa ser o complemento que falta para a descarbonização, e eu acho que Portugal não pode ambicionar entrar na divisão dos países mais ricos da Europa a fazer sempre mais do mesmo, ou seja, e deixando os produtos e serviços de maior valor acrescentado para serem desenvolvidos por outros e depois Portugal vai comprá-los a outros. Nós temos, nesta questão das alterações climáticas, temos para mim, aquilo que é a oportunidade do século para colocar a indústria e a academia portuguesa na primeira linha ao nível daquilo que se faz de maior valor acrescentado por esse mundo fora. E se nós conseguirmos também ter empresas que depois possam vender esse conhecimento e esses serviços, podemos efetivamente ambicionar tornar-nos um dos países mais ricos da Europa. Agora, já agora, um exemplo de um país onde isto tem corrido bem, que eu penso que tem corrido bastante bem, um pequeno país onde isto tem corrido bem, é a Dinamarca, que podemos analisá-la como um caso de estudo. A ideia de que devemos esperar para que a tecnologia fique mais madura, eu francamente não sou partidário dela e vou usar como exemplo um caso extremo, que é o exemplo da revolução tecnológica que veio com os motores térmicos, que foram inventados no final do século XIX, que Portugal, por várias razões, esteve completamente fora desse desenvolvimento e hoje ocupa, portanto, motores térmicos, estou a falar de motores de automóveis. E hoje, na indústria automóvel, ocupa uma pequena parte da cadeia de produção, que é precisamente aquela que tem margens mais pequenas. E assim mesmo, essa pequena parte de participação na cadeia de produção corresponde a uma das maiores exportações industriais do país. Portanto, temos que ter atenção a isto. Agora, isto não quer, obviamente, dizer que devemos pôr todos os ovos, como estava a dizer a Carla, no mesmo cesto e investir tudo aquilo que temos, ou praticamente tudo aquilo que temos para os próximos anos aqui. Isto é uma coisa nova. Como é uma coisa nova, tem riscos e ninguém sabe efetivamente como é que isto vai acabar. Portanto, há aqui um enormíssimo custo de oportunidade que temos que ponderar e o investimento que for feito tem que ter em conta o custo de oportunidade e todos os riscos associados a esta tecnologia. Portanto, tudo isto tem que ser feito com uma discussão mais aberta, o mais franca possível. Efetivamente, como estava a dizer a Carla, isto não pode ser dirigido só porque sim. Tem que haver uma total transparência e não podemos não podemos assumir que é uma fatalidade que as coisas acabem sempre como acabou aquilo que foi descrito pelo Bruno, que começou há 15 anos atrás. Não pode ser assim, e eu acho que a Dinamarca é um bom exemplo de que as coisas não têm que ser sempre assim. Portanto, este tema já foi longo, vamos passar à segunda gorda do dia, com a Carla. Eu gostava de trazer hoje uma iniciativa que a Iniciativa Liberal deu entrada na Assembleia da República nestes últimos dias, portanto, um projeto de lei para assegurar a independência das entidades reguladoras, e gostava de ter aqui um bocadinho sobre isso. Se calhar começar pelo início, que é sempre um bom sítio para começar, sobre qual é que é o papel de uma entidade reguladora. São entidades administrativas independentes dentro de um determinado setor económico e que têm algumas características e que eu vou ler, que é na defesa dos serviços de interesse geral, de proteção dos direitos e interesses dos consumidores e da promoção e defesa da concorrência dos setores privado, público, cooperativo e social. Ou seja, claramente um mandato em relação aos consumidores, à concorrência e regulação de mercados. Será fácil de ver então que só um regulador independente, quer dos regulados, quer do poder político, pode exercer efetivamente a sua função. Pronto. E é nesse sentido que eu acho bastante importante, aliás, sinceramente é um orgulho que tenhamos apresentado este projeto de lei, porque a independência das entidades reguladoras é um princípio basilar disto até das próprias democracias liberais. Em segundo lugar, porque nós sabemos bastante bem que há reconhecidas dúvidas nos últimos anos sobre portas giratórias e sobre diversos interesses, e portanto urge, até a bem da credibilidade das próprias instituições, que este processo seja fortalecido. Quais é que são as alterações significativas neste projeto de lei? Eu salientava 3, que é a primeira de todas, que é a alteração da nomeação do próprio Conselho de Administração. Portanto, há aqui uma alteração significativa a que
passa a haver uma existência de um concurso prévio, ou passaria, caso isto fosse aprovado, a existência de um concurso prévio à indicação do membro do governo, ou seja, isto faz logo com que abranja mais a possibilidade de pessoas válidas de perfis não partidários ou fora das conivências políticas. Depois o segundo pormenor, que é o âmbito internacional. O âmbito internacional significa o quê? Que Portugal é um país pequeno e há determinadas áreas em que, apesar de tudo, os leques não são assim tão diversificados. Para além de que um aumento de escolhas nunca faz ninguém pior. Nós devemos olhar para os outros países, além de termos portugueses lá fora, mas também de haver pessoas de outras nacionalidades, noutros países, que possam ser uma mais-valia nas nossas entidades. Não significa que tenham de ser, significa que nós, pelo facto de termos essa possibilidade, abrange-nos o leque de escolhas e ficaremos melhor. Para que olharmos para isto de uma forma um bocadinho mais desempoeirada, temos o famoso caso, por exemplo, do ex-governador do Banco Central do Canadá como governador do Banco de Inglaterra. Portanto, isto é próprio de democracias avançadas. Um terceiro aspecto muito importante e que por vezes pode passar despercebido é um aumento da efetiva capacidade de autonomia financeira destas entidades. O que é que se passa? Hoje em dia, muitas vezes, ao longo do ano, o governo, em boa verdade, faz cativações. E o que é que acontece? Obviamente as entidades ficam fragilizadas na sua gestão. Então, qual é que é a proposta? A proposta é que, a partir do momento em que o Orçamento de Estado seja aprovado, a partir do momento em que sejam designadas as verbas, essas verbas sejam todas passadas para a entidade reguladora e ela, dentro da sua autonomia administrativa e financeira, faz a sua gestão durante o ano. Isto significa o quê? Significa que pode cumprir também, obviamente depois deverá vir com mais responsabilidade, mas com maior independência. Pronto. Qual é que é a questão que sobra no meio disto? Eu acho que isto sinceramente, seria um passo muitíssimo bom. A questão é se os partidos na Assembleia da República estão prontos para isso. Mais uma vez, esta questão que se coloca neste programa, porque já houve várias propostas em que nós comentámos isto, que defende mais o interesse dos consumidores, a regulação dos mercados, a independência. Eu creio que isto é bastante evidente. Há oportunidade de o fazer. A Iniciativa Liberal colocou um projeto de lei para ser debatido e votado na Assembleia. O que é que acontece? Agora é ver se os outros partidos estão à altura dos interesses dos portugueses. Basicamente é isso. Mas eu acho que é um excelente passo e um excelente sinal de pequenas, grandes diferenças que os políticos podem fazer. E era isto que eu queria trazer para hoje. Muito obrigado, Carla. Bruno, queres comentar? Sim, quero. Olá a todos, aqui diretamente da Serra da Lousã. Temos hoje uma forma diferente de fazer o 4 em linha. Eu queria fazer um comentário muito rápido sobre aquilo que a Carla disse e falar de uma entidade que tem um papel-chave aqui, que é a CRESAP. A CRESAP foi criada pelo governo de Passos Coelho em 2011, no final de 2011. E basicamente a CRESAP significa Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. E basicamente, quando o objetivo de criar uma entidade do género era efetivamente assegurar que havia uma independência na escolha dos quadros da função pública, uma isenção, que havia transparência, que havia equidade e que principalmente que havia o conhecimento do mérito e do mérito profissional de quem são os candidatos e da própria credibilidade e o governo, e o bom governo que é tão necessário, ainda mais nos tempos que correm. Para termos aqui uma noção, a CRESAP custa aos vossos contribuintes cerca de 700 mil euros por ano, sendo que desses aproximadamente 560 são para pessoal. E dar aqui um enquadramento, como é que funciona a parte da contratação na função pública com um órgão dirigente. Há dois modelos. Há o concurso, que é um modelo que supostamente devia ser aplicado como regra, e há o modelo por substituição. O modelo por substituição basicamente dispensa o procedimento concursal, um conjunto de regras, em que, por exemplo, só pode ser usado durante o espaço de 90 dias e é, efetivamente, como o nome diz, é uma exceção à regra. Portanto, e por ser uma exceção à regra, permite, porque tem um conjunto de regras de tempo limitadas, que a escolha seja totalmente livre e que não haja um escrutínio por parte do mérito do cargo que vai ser ocupado. O que é que acontece?
E se nós analisarmos os dados das contratações que foram feitas nas últimas contratações, há uma grande percentagem de contratações que são feitas em regime de substituição. Ou seja, há aqui uma subversão do sistema em que aquilo que devia ser a exceção passa a ser a regra, e passa a ser a regra com um conjunto de coisas que a Carla mencionou aqui, que se aplica não só aos reguladores, às entidades reguladoras, mas aplica-se a toda a função pública, toda a dirigência da função pública, nomeadamente os de primeiro e segundo grau, que é uma subversão do sistema. E esta alteração à lei que a Iniciativa Liberal propôs tem uma carga maior, ou obriga uma carga maior exatamente por causa das instituições, para impedir que haja uma subversão do sistema em que o governo, de forma totalmente autoritária, de forma sem qualquer escrutínio, pode escolher quem quiser, sem ter que sobre isso prestar contas, e lá está, falámos das pós-giratórias, dos jobs for the boys, e que isso tem que ser evitado. Não está aqui em causa que a questão da substituição não seja uma questão legal. É uma questão legal e, em alguns casos, deve ser usada, mas deve ser usada em formatos muito limitados. E também não pode ser usada, ou não pode ser feita a analogia que às vezes muitas vezes também é feita, em que foi usada na altura o Passos Coelho criou a entidade, mas mesmo assim houve, e há alguns números também sobre isso da altura, houve uma subversão do sistema, né, nessa altura. O PS está a fazer igual, mas nós não podemos permitir que isso continue a ser praticado, e é um total descrédito, inclusive, para toda a função pública, em que veem que todos os funcionários veem que não têm capacidade de subir pelo seu mérito e pelo seu esforço, e só têm capacidade de subir se tiver um cartão de um partido qualquer para poderem ser escolhidos e favorecidos para chegar a um cargo de dirigente. Portanto, esta lei assume uma particularidade ainda mais crítica, exatamente porque este tipo de situações não podem continuar a existir, ainda para mais numa altura em que, dramática como nós estamos a viver hoje, em que vamos entrar num processo de crise económica grande, e que tem que existir uma regulação forte para que exista efetivamente um Estado forte e que as coisas possam funcionar como deve ser para o futuro. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Bruno. Eu vou só fazer um comentário muito, muito rápido neste ponto. Este, de facto, é um ponto da maior importância para a vida das pessoas. As entidades reguladoras devem ter um papel preventivo na proteção dos contribuintes, e dou-se só aqui o nome de algumas delas para perceber o que é que estamos a falar. A Autoridade Reguladora dos Seguros e Fundos de Pensões, a Autoridade Reguladora dos Serviços Energéticos, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social, a Autoridade Reguladora da Saúde, das Comunicações, etc. Portanto, tudo isto são pontos críticos onde nós ouvimos nos tribunais e investigações situações que estão a ser tratadas. Temos as rendas excessivas da EDP, que já foram faladas aqui há pouco, temos as vítimas do BES, que as pessoas que perderam dinheiro com aquela confusão, e que temos várias situações em que os consumidores não são protegidos antes dos crimes acontecerem. E tem que ser. Estas entidades não podem ser caixas vazias para efeitos decorativos. Tem que ter, efetivamente, as pessoas adequadas para que exerçam o seu poder, e tem que ter os recursos adequados para que exerçam o seu poder de regulação e de verificação do que se passa. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber que hajam partidos que queiram, pura e simplesmente, descartar este assunto. Se forem sérios, ou seja, se quiserem efetivamente mudar o estado de coisas. E basicamente era isto que eu queria dizer, e passamos então à terceira e última hora do dia com o Bruno Mourão, que nos vai falar de mobilidade. Em Oeiras. Obrigado, Paulo. Olá. Sim, a notícia que eu vos trago hoje basicamente tem a ver com o BIOS, ou BIOS, não sei exatamente como é que se diz o acrónimo, em que basicamente que é a nova linha de transporte de metro de superfície da parceria que foi assinada entre a Câmara Municipal de Oeiras, a de Lisboa e a de Loures, em que vai criar um metro de superfície que vai ligar estes três concelhos.
Contar a história basicamente muito breve do Satu e depois fazer essa analogia com aquilo que é a linha deste metro de superfície. O Satu é inaugurado em 2004 por Teresa Zambujo, na altura Presidente da Câmara eleita pelo PSD, que herdou essa obra de Isaltino Moraes. Não é inaugurada a primeira e a segunda fase como ela estava pensada, em fazer a ligação de Paço de Arcos ao Lagoas Parque, mas sim a ligação que ainda hoje existe de Paço de Arcos ao Oeiras Parque. Essa obra basicamente foi financiada ou foi feita pela Teixeira Duarte. Teixeira Duarte investiu ao longo de todo o processo cerca de, ou melhor, essa obra iria custar cerca de 43 milhões, essa primeira fase que faria a ligação entre Paço de Arcos e o Lagoas Parque. A Teixeira Duarte avançou para essas primeiras duas fases com cerca de 30 milhões e a Câmara Municipal de Oeiras teria que avançar com os restantes 13 milhões, que viria através de fundos próprios, de outros privados e fundos comunitários. Pontos aqui que são, em 2015, finalmente, a Teixeira Duarte decide que não vai deixar de comparecer para uma obra que não avança e basicamente continua a perder, sendo que o total de prejuízo que teve desde 2004 até maio de 2015, ou abril de 2015, com todo o financiamento e manutenção e a garantia da estrutura, ascendeu a cerca de 43 milhões, 42 milhões e qualquer coisa. E aqui levantamos algumas questões. A primeira questão que surge é porquê a Teixeira Duarte? E basicamente não sabemos que a Teixeira Duarte. Em 2005, Isaltino Moraes dá uma entrevista a dizer que foi convidado a várias entidades, a Refer, a CP, a Carris, uma série de outras, todas elas recusaram só a Teixeira Duarte, que aceitou e como tal não havia necessidade de um concurso público. O que é estranho, dado o nível de investimento que era necessário para esta obra, não haver um concurso público. Há aqui um fator aqui estranho de transparência que pode ser posto em causa. Mas a Câmara de Oeiras também já nos habituou muito a essa falta de transparência. O segundo ponto que também surge aqui curioso é a Teixeira Duarte, sendo o grupo económico que aceita investir 43 milhões sem nunca pedir qualquer tipo de ressarcimento à Câmara Municipal de Oeiras por a falta de prestação da Câmara naquilo que eram as suas obrigações. Portanto, mais uma vez, temos aqui um fator um bocadinho estranho naquilo que é a transparência. Depois temos aqui a questão da avaliação financeira, da racionalidade financeira do projeto, do investimento. Só em 2010, ou seja, 6 anos depois do projeto já estar a funcionar, é que existe o primeiro estudo de tráfego e de utilização do transporte, deste tipo de transporte. Inclusive, em 2007, a Inspeção-Geral de Finanças já tinha feito na nota desse ponto, na avaliação que fazia, nas auditorias que fazia, porque as avaliações com os benefícios não tinham nenhum estudo de impacto de utilização e, como tal, não havia nenhuma forma de haver uma efetiva avaliação do risco, uma efetiva utilização do sistema, o custo de oportunidade com o dinheiro daquilo que é o dinheiro dos contribuintes, a relação custo-benefício. Esse projeto, essa parte também nunca foi feita, ou seja, essa racionalidade financeira económica do investimento também nunca aconteceu. E, por último, dar aqui uma nota também sobre as pessoas, em que as pessoas, as poucas que utilizavam, achavam piada utilizar o transporte. Ele tinha um custo bastante elevado, portanto não podiam usar de uma forma regular, mas achavam engraçado, como piada, fazer aqueles 1.200 metros de Paço de Arcos de Oeiras Parque para ver como é que aquilo funcionava. Mas para os moradores, e que hoje têm um mono ali a serpentear entre os prédios, não serve para nada. Por exemplo, havia o pessoal ali da Tapada do Mocho, que antes viu o mar da sua janela, passou a ter um viaduto à sua frente, fora o barulho que tinha durante a noite da manutenção e tudo mais. Portanto, estes 3 pontos finais é que são os pontos que eu gostaria de fazer aqui, de fazer a analogia com aquilo que é o metro de superfície que foi agora, este protocolo de colaboração que foi agora feito com estas 3 câmaras, Oeiras, Lisboa e Louros, para um metro de superfície que vai ligar estes 3 concelhos, que vai custar 490 milhões, portanto já sabemos qual é o custo final, mas não há estudos prévios sobre isso. Não há estudos de avaliação financeira sobre isso, não há estudos de tráfego sobre isso, mas já sabemos que vai custar 490 milhões. Além disso, sabemos que vai custar 490 milhões, sabemos que este protocolo que foi agora assinado implica um estudo que vai ser encomendado ao Metropolitano de Lisboa de cerca de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros que 2 milhões são suportados para estas 3 autarquias, ou seja,
a Câmara de Oeiras vai gastar largas milhares de euros para fazer um estudo, sendo que já se sabe, ou já há supostamente um documento daquilo que será o projeto final e daquilo que é o custo final, portanto não se percebe aqui onde é que está a avaliação, a racionalidade do projeto. Portanto, mais uma vez temos um outro SATU a acontecer sem ter a noção de onde é que vamos gastar o dinheiro dos contribuintes. Bem sei que vem uma pipa de dinheiro da União Europeia e ninguém sabe onde é que vai gastar, portanto temos que inventar coisas para gastar, mas essa não é a forma correta de fazer as coisas. Da mesma forma, o protocolo não define, ou melhor, põe a entidade que vai fazer o estudo a fazer a própria avaliação do impacto económico dos benefícios, centralmente a própria entidade que vai ficar a gerir a rede a seguir, que é o Metropolitano de Lisboa, portanto decide em casa própria. Mais uma vez, há aqui uma falta de transparência naquilo que é a gestão do processo. Há uma falta de transparência naquilo que é a abertura do processo aos privados e a gestão toda de como é que o processo pode funcionar. E, por último, mais uma vez, não são envolvidas as pessoas, não são envolvidas os utentes e os moradores da zona por onde vai passar toda esta linha sem ter noção do impacto que a linha efetivamente tem. E atenção que não está aqui em causa se o projeto em si é válido ou não. Pode ser válido, não está em causa que seja, apenas não sabemos se o é. E não sabemos se o é, sabendo já que tem um custo final e que vai ser atribuído àquela entidade por uma razão qualquer que alguém eventualmente poderá ou não utilizar. E essa analogia do Metropolitano de Lisboa, desta nova linha de metropolitano de superfície, destes 3 concelhos com o SATU, tem muitas semelhanças, tem muitas proximidades e é algo que nós temos de estar atentos e que não podemos permitir que aconteça só porque há dinheiro para gastar e não sabemos como é que o vamos gastar. Perdemos o Bruno, acho que ele ficou sem... Ficou sem rede. Bom, mas ok, eu penso que ele já tinha praticamente concluído a intervenção dele. Bruno Pinho, tu querias comentar, certo? Ok. Eu penso que perdemos o Bruno Mourão por problemas técnicos. Neste caso, penso que foi mesmo falta de bateria no telefone. Mas também já estamos a chegar ao fim. O que eu vou apenas acrescentar um comentário muito rápido ao que ele mencionou sobre o SATU e é talvez ligar um bocadinho isto com o que eu disse anteriormente sobre o tema do hidrogénio e fazer até um bocadinho mais abrangente. Poderia falar do novo aeroporto de Lisboa, poderia falar de muitas coisas, mas todos estes grandes projetos, estes grandes desígnios com os quais eu não tenho nada contra. A minha crítica passa mais pela forma como estas coisas são feitas, sem debate público, sem participação pública. Alguém decide um investimento avultado, obras importantes, decisões que vão ter profundos impactos na sociedade portuguesa e em Portugal e no bolso do contribuinte. E muitas destas vezes isto acontece sem debate, sem escrutínio, calando-se e silenciando-se as vozes que discordam. A Carla, no princípio, há bocado quando falávamos sobre o hidrogénio, mencionou aquele artigo que saiu, penso que foi no Expresso, que do meu ponto de vista foi um artigo bem construído, que criticava a opção do Galamba e do governo socialista pelo hidrogénio, e que a reação do governo, em particular de João Galamba, foi, nas redes sociais, chamar de incultos, ignorantes, enfim, insulto. E isto não me parece que seja construtivo, não me parece que seja o que nós queremos para uma sociedade que queremos que seja bem informada, crítica, que tome boas decisões. Essas boas decisões só são tomadas com o contributo de todos. Era um bocadinho o comentário que eu queria fazer aqui a este caso que o Bruno nos trouxe, do potencial metro de superfície, e com isto passo talvez ao Paulo, que acho que também tem algo a acrescentar aqui. Sim, muito, muito rapidamente também, em linha com aquilo que tu acabaste de dizer e o Bruno Mourão, nós efetivamente existem várias situações destas, umas com mais investimento inicial, como é o caso que estamos aqui a falar, outras com menos investimento inicial, como é o caso dos transportes urbanos gratuitos em Cascais, mas que depois têm um custo para os contribuintes.
e em Lisboa também há situações destas, noutras câmaras existem situações destas. Nós temos aqui um problema de uma cultura que tem que ser alterada, tem que ser modificada, de falta de discussão ampla das questões, em tempo útil, na altura certa, antes das decisões serem tomadas, de forma a que o investimento esteja o mais possível adequado àquilo que são os interesses das pessoas, dos utilizadores, dos contribuintes, etc. Com isto, há também uma cultura de transparência que tem muito ainda por onde melhorar no mundo autárquico, nestas câmaras todas que nós falámos e em muitas outras. E com isto, o nosso programa acabou por ficar um pouco mais longo do que se esperava, também com alguns percalços engraçados. Quando ficar para a história deste programa, eu despeço-me por hoje e até breve. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carla. Obrigado a todos que estão aí a ver-nos.